Somos Cultura. Você está ouvindo Galeria, com Fabiana Ferraz. E nesse clima maravilhosamente bem, eu tenho o prazer de receber aqui no Galeria a cantora, compositora, diretora criativa carioca Júlia Mestre. Ela que vem conquistando seu lugar na música brasileira desde 2017, quando emergiu com o EP de estreia O Desencanto. Depois vieram Gêmeos 2019, Arrepiada em 2023 e Maravilhosamente Bem este ano. E com o impacto desse trabalho, a Júlia recebeu 2 indicações ao Grammy Latino nas categorias Melhor Álbum Pop Contemporâneo em português e Melhor Canção em Português, com a faixa título que a gente ouviu agora ao fundo. Ela já tem, gente, uma estatueta do Grammy Latino, quando ela venceu o prêmio com o disco Sim, 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 de 2022, com o grupo Bala Desejo, projeto vencedor. E amanhã tem show da Júlia em São Paulo, na Casa Natura Musical. Seja bem-vinda, Júlia Mestre, e sinta-se maravilhosamente bem aqui, Júlia. Uau, que apresentação maravilhosa. Eu me sinto honradíssima. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, da gente trocar uma conversa. E Coisa contar linda. umas curiosidades também, né? Eu tô feliz demais de receber você aqui. Bom, de 0 a 10, como é que você tá hoje na escala do Maravilhosamente Bem? Eu me sinto 10. 10? Aham. Qual é a sensação de ver essa obra ganhando vida? Uau, eu sinto que cada disco ele é muito único, né? Até como você mencionou na introdução maravilhosa sobre a indicação. O que eu acho maior barato é porque a gente é indicado por disco também, né? Então mostra como cada fase é muito única e cada disco que a gente vive são novos desafios, né? Sobre as eras que a gente também brinca, né? Dos artistas. É sempre um momento para se reinventar. E Maravilhosamente Bem é um disco que me ensinou muito. Eu vou contar um pouquinho sobre a trajetória dele, mas ele começa sobre uma composição que eu falo sobre um momento difícil que eu estava passando, que foi a música Sou Fera, que eu escrevi, falando por um momento pessoal muito delicado que eu estava vivendo. E a música falava desse momento, assim, sobre eu estar me obrigando a ser fera, porque eu tinha que estar nos palcos, eu tinha que estar seguindo os dias com a cabeça erguida, mas por dentro eu estava tentando curar uma ferida enorme. E eu, como compositora, tento traduzir os meus sentimentos em formas diversas. E aí nasceu a primeira canção, falando desse momento. Mas eu sou uma pessoa que sou aberta aos sinais, né? E sempre tento escutar o que aquilo está me direcionando. Nasceu uma música e hoje em dia, quando nasce música, a gente precisa parar para entender o que tá acontecendo, né? Porque às vezes a vida é tão corrida, a gente às vezes até deixa o lado compositor de lado. Sim. Agora, sabe o que eu achei maravilhoso, para não gastar? A gente vai falar de tudo. Vamos falar. Vamos falar de tudo. O que eu achei maravilhoso, que foi essa... Vocês 3 do Bala foram indicados, né? Com suas trajetórias solo. Vocês se falaram? Como é que vocês reagiram? Na hora que vocês souberam, vocês se ligaram? Eu queria muito saber desse momento. Acabei de saber da indicação. Como é que foi? Foi uma surpresa. A gente se ligou, a gente já tá combinando de estar junto, de ficar no mesmo hotel, viajar junto. De novo, da gente estar em grupo, como se fosse a banda de novo. E a gente teve um momento muito especial quando a gente viajou. O prêmio acontece em Las Vegas, né? E a gente
fez essa viagem que foi muito marcante, porque a gente voltou para casa com o prêmio. A gente não esperava. E é um prêmio, cada um leva um ou é um só para a banda? Olha, não, cada um Cada um leva leva um, um, então não tem sim. aquela coisa de Não, quem vai ficar com a estatueta? não, você faz a inscrição e aí você tem a premiação. Quando você é nominado, você também ganha o certificado, mas tanto o artista, a quantidade de artistas que são inscritos, mas também ganha o engenheiro de som, quem mixou, e a coprodução também ganha. A Ana Franco Elétrico, inclusive, fez a coprodução desse álbum do Sim Sim Sim. Ela também tem uma Também ganhou, estatueta. né? Sim, também tem a dela. Ai, que legal. Agora, se você pudesse, assim, falando do Bala, tá? Porque o Bala foi um marco, né, na Com trajetória de vocês certeza. todos. E eu acho que é tão interessante agora cada um de vocês ganharem com as trajetórias solos, exatamente porque chancela esse talento, né? E o porquê de tudo que aconteceu com o Bala, que foi um sucesso meteórico, a gente pode chamar assim, para o Brasil, né? E se você pudesse, assim, resumir uma lição, né? Essa experiência que você teve no Bala, que você aplica hoje na sua carreira, qual seria? Bom, eu sinto que o Bala Desejo ele me transformou, porque ele me deu muita experiência de me entender nesse universo artístico e de estar vivendo essa responsabilidade que é estar em cima do palco, de ter um microfone na mão, de ser responsável por estar transmitindo uma mensagem. E essas coisas eu passei a olhar minha trajetória de outra forma. Antes do Bala Desejo, já tinha o meu trabalho solo, mas havia ali uma inocência, uma ingenuidade, um olhar assim para as coisas ainda muito mais jovem, né? E eu sinto que o Bala Desejo, mesmo ainda sendo uma pessoa Jovem. jovem, Que delícia! eu tenho 29 agora, né? Mas Bala foi 24, 23, por foi, aí. foi. Eu me transformei, a gente fez muito, muito show, a gente viajou o mundo inteiro. Eu até brinco assim, a gente fez uns 300 shows, a gente fez show na Europa, no Japão, a gente foi para Austrália, Nova Zelândia, rodamos o Brasil inteiro. Então isso me deu assim uma experiência, um amadurecimento enorme. E aí eu me sinto muito mais preparado para estar também construindo a minha própria trajetória depois que eu vivo essa experiência e a gente se vê cada vez mais. Estava conversando com a Carol, que está aqui comigo também, me acompanhando hoje, como cada vez mais a gente vai passando por situações onde a gente se encontra com desafios maiores na carreira e como é importante a gente ter a nossa estrada para se sentir seguro quando a gente se vê numa situação onde a gente está num momento que é de muita importância, né? Um lugar, às vezes, um palco muito grande, um festival que a gente não imaginava que ia estar tocando e a gente está. Como é importante a trajetória para a gente se sentir preparado quando chega esse grande momento. Com certeza. Qual foi o maior palco que vocês subiram? Olha, assim, acho que do Brasil a gente fez o Rock in Rio, né? E teve muitos festivais e a gente fez uma carreira internacional também muito grande. A gente fez vários festivais, assim, e lugares com línguas muito diferentes. Eu lembro que a gente foi para o Japão também. E o que era mais impressionante é que às vezes não importava a língua, que é a cultura daquele país. Eu sinto que a música brasileira tem o seu tempero especial. Eu lembro que a gente começava a música 1, tentando contagiar o público. E na música 13 lá do festival, que quando a gente já tá finalizando o show, tava todo mundo pulando junto. E não importa se a gente tava cantando em português, o que importa é a música, né? É aquela vibração, o arranjo que a gente apresenta, aquele impacto. Não importa, assim, não tem fronteiras. Bom, Maravilhosamente Bem, que está aí concorrendo a 2 categorias no Grammy Latino, é um álbum que traz elementos dos anos 80, e eu achei muito interessante, você faz referências, mas assim, dos anos 80 da música feita no Brasil, né? Com certeza. Que é maravilhosa, né? E já queria te perguntar de cara, né? Quais discos da Rita e da Marina que você mais gosta? Bom, falar dos discos dela, né? Olha, da Rita Lee eu foco muito desses 2 álbuns dela, né? Que é do 79 para 80.
que é aquele clássico, né? Que ela tá de costas, que tem o Mania de Você, Papai Me Empresta o Carro. Esse álbum é maravilhoso, e capa icônica. Tem Doce Vampiro, a contracapa, ela tá grávida até acho que é do Beto. Será que é do Beto? Eu não sei, Não mas eu sei. sei que ela tá grávida nessa contracapa maravilhosa. E ela até falou que Doce Vampiro ela escreveu porque ela tava grávida e ela tava querendo contar essa notícia ali pro Roberto. E aí nasceu a composição Doce Vampiro. E o outro disco dela, o seguinte, que ela vem, essa aí ela tava muito inspirada. Nada como ser mãe, né? Também aquilo te puxa também inspirações que vêm do além. E é aquela de 80 que ela tem o Lança-Perfume também, tem Caso Sério, Ai, maravilhoso. são dois Eu discos amo incríveis. esses São, dois são discos discos, da minha sim. infância. Quando você fala neles, pra mim, aquilo é infância, sabe? Assim, ouvi muito. E tem outro álbum dela também, que já ela mais velha, o Balacobaco, que eu acho maravilhoso, porque assim, a Rita já tinha construído uma trajetória enorme, assim. E eu acho muito bonito que não há momento para a gente. Como sempre há tempo para a gente estar vindo com novas ideias, com novos discos. E aí ela emplaca mais um hit, Amor e Sexo. Sim. Que a história, ela tava lendo jornal, né? Assistindo o Jornal Nacional, eu É, acho. Foi não é? isso, não foi? Eu lendo o Jornal Acho que Nacional e o. Como é que é o nome dele? Arnaldo Jabor. O Arnaldo Jabor, ele fez uma declamação que ela achou linda e ela fez uma E música. ela musicou. Sim. Lindo, isso. Eu Sim. acho essa história maravilhosa. Mostra como ela era uma pessoa que estava sempre inspirada, sentindo tocada pela criatividade e botando isso assim para todo tempo. Então, a Rita, ela é uma super referência e eu sempre falo dela, não tenho medo de dizer, porque eu bebo muito dela e me sinto como uma sementinha que vem de Rita. E a Marina Lima, tem vários discos dela, assim, mas realmente tem aquele clássico, que é o Full Gás, Fugaz. né? E Sim. é o próprio nome do álbum, né? O Full Sim. Gás, mas eu sou viciada, assim, da música inteira. Veneno, Ah, cor de é. rosa, suave veneno. Coisa linda. Você nasceu em que ano? Eu sou de 96. 96. E como é que foi Eu essa, não vivi essa esse seu época, né? retorno exato aos anos 80? Assim, veio pela música. Porque você não só traz elementos sonoros, mas você traz uma estética muito forte que se tornou uma identidade. E eu assim, arrisco dizer que não é só nesse trabalho. Você trouxe também no Arrepiada Sim. algo muito semelhante. E arrisco mais, que eu acho muito bacana, que já desde o início da sua trajetória, você traz uma unidade, você traz uma identidade, você traz uma historinha que faz todo sentido, sabe assim? Sim, sim. Desde quando você fez aquela apresentação da Rita no canal Bis, né? Exato. Então tem uma historinha aí que se conecta, que eu acho muito bacana, você chegar até aqui com Maravilhosamente Bem. Tá certo isso que eu Tá tô falando? certíssima. Olha, eu acho que é assim, eu sempre digo que tem muitos acontecimentos que me fazem chegar no lugar onde estou. Então, tem muitas histórias que eu posso contar para falar como eu construí esse conceito de hoje. Mas eu acho que vem tudo lá de trás. Porque a minha primeira formação é como atriz, né? Eu comecei com teatro antes da música, depois veio a música. E aí eu entendi que com a música, eu podia ser dona dos meus próprios roteiros. Eu podia escrever a minha própria história. Eu não precisava, talvez, ir, talvez por uma outra história. Eu acho que eu sempre me senti criadora e muito interessada pelas histórias, como contava isso. Então, eu sinto que, por eu não ter desenvolvido a minha carreira como atriz, né? Não faço filmes, não faço novelas. Mas eu sempre me apaixonei por esse universo. Então eu consegui tentar trazer o universo visual para minha música. E aí eu fui construindo isso. Eu sempre me encantei pelos videoclipes e não só também o videoclipe, mas eu entendo que hoje a gente se conversa muito através das plataformas, né, das mídias sociais, e eu tento sempre fazer uma aparição mais artística. É o meu jeito de tentar burlar o sistema, né? Eu tento sempre interagir com alguma intervenção artística, assim, sempre com algum personagem. É a minha forma de brincar um pouco com
como a gente se comunica hoje em dia. E aí, Arrepiada, que é meu álbum passado, eu comecei com essa história, né? Já construindo um pouco desse universo visual. E aí eu acho que Maravilhosamente Bem, eu entrei de cabeça. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa um pouco tímida também. E eu acho que eu encontrei essa forma de tirar minha timidez. Eu Se visto, expressar, né? Se eu visto expressar. personagens, eu acho que isso me ajuda, me empodera. E você é uma boa atriz, assim, de verdade. Porque o álbum visual, né, do Maravilhosamente Bem, ele já inicia, que eu acho muito impactante, que para mim é um manifesto aquilo, que é a noiva pisando no bolo, gente. Me conta essa inspiração, da onde veio, porque é isso, ela pisa no bolo, ela vestida de noiva. Onde foi a locação, aliás? Ah, bom, eu gosto. Esse é um segredinho. Segredinho? Mas eu gosto sempre de fazer viagens quando eu vou começar meus projetos audiovisuais. Porque eu sinto que tem mais verdade, assim. Quando a gente tá entrando mais nesse lugar de videoclipe, de fazer as coisas, eu sinto que tem muito já essa regra, né? A gente vai para um estúdio e aí tem várias pessoas e às vezes tem aquele ambiente um pouco frio, né? De serem pessoas que você às vezes nem conhece, que você chamou para fazer aquele projeto porque tem tal nome e tal. Eu sou uma pessoa que gosto muito do coletivo e de pessoas que vibram na mesma energia do que eu, assim. Então, nada disso eu faço sozinha. Sempre tem pessoas que eu me identifico muito com a linguagem e eu chamo para perto. E meus audiovisuais eu sempre faço assim, eu invento uma viagem, eu pego uma equipe, a gente fecha umas 5 pessoas, a gente pega um carro e aí a gente pega a estrada e eu gosto desse sentimento porque dá um ar de liberdade também, né, para todo o visual. Então, A mesma turma que esteve com você no Arrepiada também está com você Sim. no Maravilhosamente, porque a estética sim, ela flerta bastante. muito, e tem muitos detalhes, né? O que deixa muito grande esse trabalho, né? Esses pequenos detalhes. Mas eu queria que você me falasse desse, para Da mim, noiva, manifesto, né? da Eu cena vou do contar bolo. um Gente, pouquinho. vale a pena olhar esse álbum visual, o começo é sensacional. Aliás, tem várias partes do álbum que são muito interessantes, mas já abre de uma forma muito impactante. Então, conta você com o A nosso gente ouvinte. gravou, foi no interior de São Paulo, a gente gravou em Rio Claro e Piracicaba, foram as locações. Mas é porque Maravilhosamente Bem, a composição, ela nasceu de uma história que eu vivi. Eu tava vivendo um relacionamento sério e eu me apaixonei por uma outra pessoa. Uau, Foi difícil. é difícil, mas E, acontece, e né? aí eu vivi uma paixão que foi meio proibida, porque eu não queria sentir aqueles sentimentos, mas eu tava louca de paixão. E eu tava vivendo uma turnê naquela época. Até E fiz a assim minha, com o copo, você viu, né? Tipo, e a minha concentrada. turnê ia na cidade da pessoa que eu tava apaixonada, secretamente. Então a Secretamente. frase começa, né? Cedo ou tarde, a tour vai chegar na sua cidade. E, e eu tava confusa também, porque eu tava vivendo uma relação que não podia, e eu tenho, assim, minhas questões sobre relacionamento sério, coisas que eu acredito, que eu não acredito, enfim, mas sempre acredito que o sonho, o desejo, ele tem que estar na frente. Ela tá morrendo de rir aqui, Aquela, gente. né? Porque eu tô contando segredos ao vivo, né? E a gente sempre fica um pouco tímida, mas. E aí eu acho que a ideia do videoclipe também foi um pouco sobre, né, essa ideia também, não só dessa história que eu vivi, eu contei agora a história do motivo da composição, mas sobre não ter essas amarras, assim, de não querer me enquadrar onde as pessoas me esperam, né? Principalmente sendo mulher, nesse ambiente onde a gente o tempo todo tem que estar sendo colocado em caixinhas, né? Do que espera, do que não espera, de como tem que agir. E se tem uma fórmula, tem que agir dessa forma. E eu acho que foi um jeito mais de ser rebelde, assim, de tipo, eu não quero entrar nesse modo tradicional de ver as coisas. E eu acho que o casamento, né, tem essa ideia mais clássica, né, de você ter que ter uma amarra, um compromisso, então, o clipe sou eu vestida de noiva, eu tô fugindo da igreja, é a primeira cena. Então eu vou pra onde seria a festa, né? Eu chego e acabo com essa festa. Eu subo na mesa, eu piso no bolo, eu rasgo o vestido de noiva. É incrível essa E cena. eu jogo champanhe em cima de mim. E eu acho que essa seria a minha E rebeldia. você come o bolo pisado e faz cara de gostoso. Exato. Eu acho que esse é o recado que eu quero dar, assim. Não siga as regras.
siga a sua intuição. Ela sempre fala mais forte. E é o que eu tento, às vezes, por mais que eu esteja dizendo isso agora, às vezes a gente se vê sendo amarrado por uma outra direção e é isso que eu tento sempre escutar aqui. Siga a sua intuição, sempre. Ela fala mais forte. Maravilhosamente bem. Vamos ouvir. Cedo ou tarde, a dor vai chegar na sua cidade. Atiro a flecha no meio da festa e cheio no seu coração. Num doce delírio, embarque no brilho que tenho pra dar pra você. Alerta o perigo, estou por um fio, melhor do que se arrepender. Abre a boca e fecha os olhos, vem, deixa derreter, deixa derreter. Oh, maravilhosamente bem, maravilhosamente bem, maravilhosamente bem. Eu quero mais, você também. Cedo ou tarde, a dor vai chegar na sua cidade. Atiro a flecha no meio da festa e cheio no seu coração. Num doce delírio, embarque no brilho que tenho pra dar pra você. Alerta o perigo, estou por um fio, melhor do que se arrepender. Abre a boca e fecha os olhos, vem, deixa derreter, deixa derreter. Oh, maravilhosamente bem, maravilhosamente bem, maravilhosamente bem. Eu quero mais, você também. Maravilhosamente bem, Júlia Mestre está aqui comigo hoje para falar sobre esse trabalho. A Júlia faz show amanhã na Casa Natura, aqui em São Paulo. Ô, Júlia, você estava me contando que a primeira música que você fez foi Soulfera, né? A primeira composição a ser escrita do disco foi. Sim, exato. Do disco foi Soulfera. E quanto tempo durou todo esse processo, assim, do disco de composições, produção musical e tudo mais? Olha, pois é, né? O disco foi lançado dia 8 de maio de 2025. E essa é a curiosidade, né? A gente leva muito tempo para construir um disco. Eu comecei a primeira imersão do álbum em dezembro de 2023. Nasceu essa primeira composição, que é Soulfera, que eu contei um pouquinho aqui no início da nossa conversa, né? Que veio de um momento que eu tava me sentindo mais vulnerável, e aí nasceu espontaneamente essa canção, Soulfera.
E aí aquilo me alertou de que talvez aquilo pudesse estar me indicando uma nova fase. E aí, com essa primeira composição, eu tava em turnê com o álbum Arrepiada. E aí eu tava com uma química muito legal com a banda. E aí eu convidei a banda pra produzir o disco junto comigo. Então a gente assina a produção em 4, que sou eu, a Júlia Mestre, o Gabriel Quirino nos teclados, Gabriel Quinto nas guitarras e violões e João Moreira no baixo. E aí a gente fez uma imersão que foi de dezembro de 2023 até abril de 2024. E aí eu compus todas as músicas do álbum nessa imersão de 4 meses. Então todas as músicas nasceram mais ou menos nesses 4 meses. E aí uma das últimas canções do álbum foi Maravilhosamente Bem, que eu escrevi. Porque eu tava me sentindo muito viva de novo, assim. É realmente uma coisa que me bota muito pra frente, é estar me sentindo criativa, com ideias pulsando. Então, nasceu. Eu tava voltando no mercado, e aí eu tava com a sacola na mão. Maravilhosamente bem. E aí o refrão veio assim, andando na rua. E às vezes baixa, né? Às vezes baixa essa coisa assim. E aí quando eu vi, uma das últimas músicas nasceu. E aí então a gente finalizou as composições em maio de 2025, 2024. E aí a gente começou então a entrar no processo de gravar bateria. A gente gravou as cordas, teve arranjo de cordas também. A gente gravou em julho de 2024. Aí depois a gente foi fazer sopro, eu fui fazer as vozes oficiais lá para setembro, outubro. Mixagem foi para novembro, dezembro. E aí eu fecho o disco só em janeiro de 2025. Então foi praticamente um ano e alguns meses, assim, fazendo esse disco. Ele foi feito com muito detalhe, com muito cuidado para que tudo fosse perfeito. E eu tenho muito orgulho do resultado, assim, porque eu sei que ele foi todo muito pensado, assim, é um super time. E eu gosto muito também de trabalhar em coletivo, então eu sinto que assim a gente consegue juntar o melhor, é só camisa 10 que a gente brinca, né? Então tem o Gabriel Quinto, que ele é meu braço direito, tá sempre comigo, que é o violonista e Ele é parceiro das guitarrista. antigas, né? Ele tá comigo desde o meu primeiro álbum. A gente se conheceu na faculdade, eu fazia faculdade de teatro e ele fazia faculdade de música. A gente se conhece. E aí, aquele paixão à primeira vista, ele virou meu braço direito em todos os projetos. E ele é um super arranjador, então esses arranjos de cordas que você escuta é do Gabriel. E a gente está muito bem. Então foi um disco que a gente foi construindo assim muito junto. E a estética surge também muito por isso, assim. Eu já vinha construindo essa trajetória de abrir um pouquinho essa coisa dos anos 80, mas muito contemporâneo também. Mas eu já tinha flertado com esses músicos que eu sei que gostavam muito também desse lugar, dessa sonoridade, dos sintetizadores, do CP70, do baixo, que é bem groovado, que é aquela linha marcante. Já era esse time que eu escalonei para poder fazer um disco já voltado para esse lugar. Então, eu chamei pessoas que já flertavam com esse lugar. E aí, quando a gente chama só os melhores daquela estética, aí eu sinto que o disco nasceu inteiro com uma sintonia muito forte, sabe? O seu instrumento é o violão? Bom, eu... Você toca mais de um instrumento, né? O que você toca, assim? Queria saber um pouco sobre a sua formação musical. Onde você aprendeu, como foi, fez aula, fez faculdade, enfim. Bom, eu comecei com teatro, é a minha primeira formação. E eu acho que com uns 16 anos que eu fui me interessar mais por música. E aí eu comecei fazendo violão, esse é o meu primeiro instrumento. E eu sinto que as minhas primeiras composições começaram a sair a partir desse momento que eu comecei a me conectar com o violão. Eu já escrevia, e aí eu comecei a entender que as letras que eu fazia, juntando com a harmonia, dava em canção. Então ali para os 16, 17 começaram a ser as primeiras composições. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada, assim, às vezes é difícil tirar de mim alguns segredos. E isso sempre foi uma dificuldade que eu consegui encontrar essa saída, né? Canalizando meus sentimentos em forma de música. Então, a minha primeira decepção amorosa nasce a primeira composição. Aí, quando eu contei agora, né, Maravilhosamente Bem, eu tava super confusa. E aí eu vou lá e desabafo em forma de música.
E por aí vai, assim, eu sempre encontrei esse lugar, sempre tive facilidade para compor e dificuldade para me comunicar. Então, eu acho que eu encontrei a arte como uma forma de terapia, assim, também. Como eu falo, eu me sinto uma pessoa muito tímida, mas quando eu tô em cima do palco, eu sou muito extrovertida. Então eu fui entendendo que a arte não tinha jeito, assim, era a minha escolha de vida, porque era meu jeito de me expressar. Eu via que eu tinha muita energia, mas eu tenho dificuldade de usar ela. Eu entendi que o palco é o lugar onde eu consigo explodir. É 8 ou 80, esse é meu jeito. Sou geminiana, não Mas, tem mas jeito, que né? bom que você descobriu. Você estava falando sobre Sou Fera, né? Que vem desse lugar que, poxa vida, tenho que ser fera, né? Tô aqui, tenho que ser fera para aguentar tudo. O clipe de Sou Fera é muito legal, né? Essa historinha que você conta no clipe. Que você ganha. Eu queria que você me contasse mais sobre essa narrativa. Primeiro que eu acho maravilhoso, os elementos estéticos. Eu piro nesses elementos que a Júlia traz no álbum visual, nos clipes também. O Uno azul, o Uno vermelho. Ou no vermelho. O Uno vermelho, que você já vem lá do Arrepiada, né, com ele. E o visualizer de Sofera também, que é você comendo uma coxa de frango em frente à geladeira e depois faz uma pose de loba, né, olhando para a lua. Me conta um pouquinho sobre essa historinha do clipe, da Sim. guitarra que você ganha dessa mulher mais velha. Me conta, por Ai, favor. que legal. Adoro contar sobre os clipes, porque é minha paixão. Acho que eu adoro poder criar esses roteiros e conseguir me expressar através dessas histórias. O clipe de Sofera foi uma ideia de fazer uma continuação do meu álbum passado, porque o álbum Arrepiada, que é meu álbum, ele tem a capa de um Uno vermelho, né? Eu tô sentada em cima desse carro com a logo Arrepiada de Júlia Mestre. E é o clipe também, né? Que conta dessa personagem que se cansa daquela vida rotineira e ela quer algo mais e ela decide abandonar tudo, abandona o trabalho e vai pra estrada. Esse é o clipe do Arrepiada. E aí, quando eu tava começando a querer já soltar no mundo maravilhosamente bem, eu senti que a música Sou Fera era a música que traduzia melhor essa transição entre a fase passada com o que estava por vir. E aí meu jeito de me comunicar foi isso. Eu vim com esse roteiro que parecia meio maluco na época, que era... Eu queria começar o clipe dirigindo o meu álbum passado, que é o Uno Vermelho. Então eu começo o clipe dirigindo o Uno Vermelho. Só que, é claro, ele já tá rodado de muita estrada. Ele quebra na primeira cena, porque ele me abandona, ele já não aguenta mais. Eu tento empurrar o carro, mas tá na hora de seguir adiante. Então eu pego a minha mala e aí eu vou seguir a estrada, né? E aí no meio dessa caminhada, eu encontro uma mulher anciã, uma mulher mais velha, e tem várias tatuagens no braço, e ela tem uma tatuagem de estrela aqui na mão. E aí ela parece que ela já tá me observando e ela me chama atenção. Eu vou atrás dela e nessa brincadeira de gato e rato, ela me leva até uma loja de música, cheia de instrumento. E quando eu entro na loja, ela tá me esperando no balcão com uma guitarra. Ela tem um presente para me dar. E quando eu abro essa guitarra, eu vejo na mão dela aquela estrela que é uma menção que eu faço à Rita Lee. Como se ela, naquele gesto, estivesse passando um bastão para mim. Eu não conhecia ela em vida, mas foi minha forma de poder imaginar que eu tive o presente com ela. E aí aquele gesto foi tão forte para mim que aquilo me empodera. Então eu decido pegar todas aquelas fitinhas que eu estava gravando, eu dou nome para elas, eu guardo numa caixinha, visto a minha melhor roupa e vou pro ponto de ônibus, ou seja, eu vou para a cidade grande, atrás do meu sonho. E aí eu entro no ônibus, que quando ele passa, tá escrito maravilhosamente bem. Ou seja, eu abandono o meu símbolo antigo e tá na hora de ir para a próxima etapa, que é meu próximo álbum. Na época, o Maravilhosamente Bem ainda não tinha lançado. Então, para quem acompanha o trabalho, podia brincar de ter esses easter eggs que a gente fala, né? Essas dicas que eu dou.
E aí você podia saber o nome do álbum, eu também contava ali o nome das músicas que estava por vir. E essa brincadeira lúdica de dizer que um dia eu encontrei com a Rita e ela passou esse bastão ainda em vida. Tem esse símbolo que eu achei super forte, porque eu escolhi o dia 8 de maio para nascer o álbum. Mas foi por conta... Eu tinha uma marra eu lancei o álbum em vinil. E aí a gente precisava lançar o álbum simultaneamente com streaming. E aí com isso eu tinha que me programar 3 meses de antecedência. E aí a gente escolheu o dia 8 de maio. Por X motivos. Mas uma vez fazendo uma entrevista, antes de lançar o disco, alguém me perguntou, você escolheu o dia 8 de maio de propósito para ter lançado seu álbum? Não, por quê? Porque foi o dia que a Rita partiu. Fazia 2 anos que a Rita tinha partido, né? E no dia que ela partiu, que ela ela escolheu o dia como ela ia fazer a partida dela, né? Foi no planetário, né? Aqui do E Ibirapuera, ela pediu para ser projetado no topo da cúpula o dia do nascimento dela, para dizer que a morte é uma coisa pequenininha, né? O que importa é a vida. E aí eu achei muito simbólico, porque o disco nasceu no dia de uma partida, mas ela, como falou, né? A partida é uma coisa muito pequena, o que importa é a vida. Então achei muito simbólico também eu ter lançado um disco, e eu que falo tanto que me sinto filha dela, de uma sementinha dela, num dia que parece que a gente se conectou, né? No dia de uma partida, uma vida. Né? Nasce um álbum que é totalmente reverenciando a obra dela. Ah, que bonito. Bonito, né? Sim. Eu fico emocionada. Sou fera, vamos Sou ouvir. fera. Por debaixo da pele sou loba, sou fera. Ah,
Júlia Mestre, sou fera. Hoje a Júlia está aqui comigo, a gente está aqui conversando sobre o Maravilhosamente Bem, álbum que ela lançou este ano, indicado a 2 categorias no Grammy Latino. Júlia vai se apresentar amanhã na Casa Natura Musical. O que você está preparando, Júlia, para esse show amanhã? Eu tô muito animada de poder voltar aqui para São Paulo. É sempre uma cidade que me abraça muito. E, bom, é a Maravilhosamente Bem a tour que tá chegando na sua cidade. Então, o foco é muito pro novo álbum, mas ele passa por uma trajetória inteira, assim, de carreira. Então, para quem também conhece de outras fases, pode ter certeza que você vai ouvir amanhã também. E quem tá com você amanhã? Amanhã tá o meu super time. Eu rodo também com a equipe também que eu produzi. E tem uma baixista maravilhosa que é a Lana Albeck também, que vai estar comigo. E o palco, a gente fez uma cenografia muito especial para poder ser. Eu fiquei sempre me perguntando, né? Eu que tenho esse casamento tão bonito entre visual e música, como é que faz isso no ao vivo? Né? Boa pergunta. Esse foi um desafio. Então, foi a coisa que eu mais fiquei me questionando, porque, pronto, eu lancei o álbum. Ufa. Não, tem um show agora. Tem um novo desafio, né? Então, eu quis pensar num cenário que fosse muito especial. Então, como eu venho do teatro, a gente tem essa coisa do teatro de sombras também. Então, eu quis brincar com uma coisa. É um cenário especial onde eu brinco muito com silhueta. E aí, com a silhueta, eu consigo fazer você ver outras imagens que não só o que você está vendo no palco. Bom, fica aí esse mistério no ar. Acho que vale a pena ver para poder conferir o que acontece, Com né? certeza. Tem ingresso ainda? Tem ingresso, você pode garantir, hein? Opa, maravilha. Casa Natura. Bom, Júlia Mestre, em Maravilhosamente Bem, você explora diversas personas femininas, né? Então a gente tem a fera, a vampira, a serpente, a sereia, que revelam facetas de Júlia Mestre, né? Eu adorei Vampira. Eu queria que você me falasse como que surgiu Vampira em espanhol. E na hora eu me lembrei de Doce Vampiro, mas você está me falando aqui nos bastidores que as referências foram outras. Me conta sobre Vampira. E por que em espanhol? Ok. Bom, eu sou filha de um casamento de um pai brasileiro com uma mãe espanhola. Que bacana. Ela vem da onde, sua A mãe? minha mãe é das Ilhas Baleares, de uma ilha pequenininha, que é Mallorca. E aí, minha mãe e meus avós, todos não falam português, assim, né? Quer dizer, a minha mãe agora fala, mas ela tem um sotaque muito forte. E eu sinto que a cultura do lugar dela me influencia demais. E eu já venho construindo meu trabalho sempre trazendo um pouco do espanhol. Então, se você vê várias composições minhas, eu trago um pouco desse flerte. Vem do Passarinha, El Fuego del Amor e outras músicas. E aí, então, eu tenho como uma regra que eu boto pra mim, que a cada disco eu preciso ter uma composição em espanhol no disco. Então, começa por aí. Quando eu tava na imersão do álbum, eu tava também buscando outras referências. E aí, às vezes naquele momento de descontração, a gente bota um pouco de música pra tocar. Eu adoro salsa. Eu adoro dançar salsa. É uma curiosidade. E um dos meus produtores também adora. E a gente botou pra tocar. E a gente começou a fazer uma pesquisa. E aí, começou a tocar essa música que se chama Vampira, que é de um compositor da República Dominicana. Mas é uma música super dançante, animada, agitada, e que tinha essa letra que me interessava, porque eu sou uma pessoa que adora flertar com personagens, né? Vestir roupas que eu não usaria, eu gosto disso. Então eu adorei a ideia dessa personagem que é uma vítima, que tá apaixonada pela vampira e quer que a vampira entre e morda o pescoço dela. Eu adorei essa história. Aquilo me instigou. E aí eu falei, essa música tem que entrar pro disco. E aí, pessoal, mas essa música vale a pena ouvir a original, você vai entender. É uma salsa que é totalmente engraçada. Não tem nada a ver com o arranjo do disco. E aí eu falei, não, vamos mudar tudo isso, vamos mudar esse arranjo. E aí eu tava ouvindo muita referência, né? E aí o Thriller do Michael Jackson e a Xadê já levam pra esse lugar mais noturno, que eram referências que eu tava querendo, porque aqui você tá ouvindo minha voz, ela já leva um pouquinho pra esse lugar mais íntimo, né? E aí eu achei que esse arranjo poderia vir pra esse lugar. E aí a gente transformou uma salsa num thriller sensual, que ficou praticamente uma música sedutora, né? E eu amo esse arranjo. E no final eu faço meio que, eu convoco a vampira pra entrar na minha janela e
levar todo o meu sangue e no show é um dos meus momentos favoritos, assim. Eu amo essa música e como ela se transformou e praticamente virou uma canção inédita. Sim, sim. Você está falando da voz, né? Você tem aí uma voz. Eu queria que você me contasse também um pouco, que eu achei muito interessante, sobre essa especificidade, está certo que eu falei? Especificidade da sua voz, que marca o seu canto, né? Que te dá também, que ajuda nessa identidade toda aí, que a gente está falando, dessa unidade. É um canto marcante, ele é levemente rouco e muito charmoso. E é real que você tem uma fenda, né? Uma fenda É nas verdade. cordas e que isso quase assim te encanou para não seguir Foi sim. e que na verdade isso é o que, né? Que marca aí muita coisa do seu trabalho. Bom, quando eu fazia teatro, teve uma fase que eu fiz muito musical também. E eu perdi a voz com muita facilidade. E aí eu lembro que a minha diretora uma vez me puxou no canto, e falou assim: você tem que cuidar da sua voz, porque o que você tem parece algo sério. Eu acho que você tem calo vocal, já ouviu falar nisso? E eu levei um susto na época, porque eu ficava muito frustrada, porque eu perdi a voz com muita facilidade. Ficava muito rouca. E às vezes parecia que eu não estava me cuidando e não tinha nada a ver com isso, porque minha voz ela é mais frágil. E aí eu fui fazer um exame de voz e aí eu descobri que eu tenho muito, entre aspas, né, esse defeito de fábrica, que é como um calo vocal na voz. Então, quando a gente tem a corda vocal, quando a gente tem esse estilo de calo vocal, a corda vocal ela não consegue encostar uma na outra, né? E aí passa muito ar. E aí é isso que acaba transformando o seu timbre. Tem muitas cantoras que também têm isso, né? Sim. E que são conhecidas pelo seu timbre vocal mais rouco, mais airado, né? Tem a Vitória Falcão, da Ana Vitória, aquela cantora portuguesa Amaro, a Amaro, Maria sim. Gadu, Ana Sim. Carolina, Seu Jorge, todo mundo que tem esse rouquidão assim na voz é porque tem essa característica vocal na corda vocal. E aí eu fui meio que entendendo que essa era uma característica minha. No início eu fiquei um pouco tentando entender, porque às vezes eu tenho mais dificuldade para desenvolver certas técnicas, né? Não é uma voz que ela tem tanta facilidade para umas coisas, mas eu acho que a gente vai entendendo que o nosso charme, na verdade, é exatamente a nossa maior característica, né? E hoje eu uso e abuso disso. Eu sinto que essa voz mais airada, mais rouca, ela é o que define mesmo o meu trabalho. E aí eu hoje uso isso pro meu bem, né? Eu aproveito disso nas gravações e uso essa proximidade na voz, essa rouquidão, pra virar parte da minha característica maior. Coisa linda isso. Bom, eu quero falar também, Júlia, porque olha aqui, gente, o tempo já O era, já tempo era. Eu voa, queria né? tocar a Vampira, mas eu não quero deixar de falar sobre Marinô Limor, que eu acho também muito forte, né? Você transformar o nome da Marina em verbo. Eu queria que você contasse como é que foi isso, a Marina participa, como que foi esse encontro com a Marina. É como querer caetanear o que é de bom, né? Exato. Já fez Djavan essa homenagem a Caetano, transformou ele em verbo. Eu acho que foi o meu movimento de fazer como uma homenagem parecida nessa mesma brincadeira. Eu começo a fazer nesse momento de imersão do disco, começo a escrever letras e aí eu sinto que nasce essa composição que é como se fosse Marino Limou, né? Marinar e limar a vida, transformando o nome dela em verbo, porque praticamente a Marina, ela tem um mundo, um universo dela muito próprio, ela é muito característica, assim, pra nossa música. Então foi o meu jeito de homenagear ela, eu fiz essa poesia, assim, esse poema que como se fosse uma brincadeira de o que poderia a Marina dizer. Foi um jeito, assim, de talvez fazer essa minha homenagem. E aí, uma vez a música pronta, eu pensei assim, só tem essa chance de poder falar com ela, né? E aí eu me arrisco, envio uma mensagem pra ela e mando pra ela a homenagem. Ela ficou muito tocada, eu fiquei muito feliz com isso. E O que ela, que ela respondeu? Me conta, ela fofoca. Qual foi a frase? a resposta dela foi o verso que ela colocou e ela escreveu o verso que ela coloca na canção. Depois dela ter escutado a homenagem. Então a gente tem essa autoria praticamente juntas, assim, porque esses versos são delas também.
coisa linda. Ah, olha só, o tempo nosso acabando. Deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Marcelinho, dá tempo de tocar uma só ou duas? Me diga. Queria que você escolhesse. Qual que a gente toca? Vamos de Vampira ou Marino Limão? Ai, as duas são maravilhosas. Então, que difícil escolher. Pra mim tá difícil também. Mas eu acho que eu vou em Vampiro porque eu acho que eu quero esse pra gente finalizar, que é muito bom. É uma versão adoro muito essa. maravilhosa e acho que define muito bem o que a gente falou que tá voz, assim. Eu acho que combina bastante pra escutar agora. Maravilha. Eu tenho que confessar que essa é a minha preferida do álbum. É a minha Vampira. também. Então vamos ouvir Vampira, pra finalizar aqui. Amores que viven, bellos sentimientos que nunca se olvidan. Ternura de tiempos de gratos momentos que alegra la vida. Por eso te quiero, por eso te amo, vampira querida. Envolve mi mente, mi sangre, mi cuerpo con sabiduría. Chupa y chu, vampiresa. Chupa y chu, vampiresa. Chupa y chu, vampiresa. Chupa y chu, vampiresa. Me besa, vampira querida. Envolve mi mente, mi sangre, mi cuerpo con sabiduría. Me chupa, me besa, me lucha, vampira querida. Envolve mi mente, mi sangre, mi cuerpo con sabiduría. Chupa y chu, vampiresa. Chupa y chu, vampiresa. Chupa y chu, vampiresa. Chupa y chu, vampiresa. Luego de hacer el amor, me vuelvo tu negro manto y así rendido a tu encanto, vivo la vida feliz y me siento tan feliz que ahora vivo cantando, gracias a Dios vivo dando, porque te trago hasta mí. Te voy a comprar un ataúd para que duermas de día. Tome este puñal y apriete las venas que quiero desangrar hasta que me muera. Y así pasamos la vida juntos. Envolve mi mente, mi sangre, mi cuerpo con sabiduría. La sangre y su cabello y venas son Dios para mí. Vida querida. Envolve mi mente, mi sangre, mi cuerpo con sabiduría. Me chupa. Chupa, vampiresa. Chupa, vampiresa. Mi sangre, mi cuerpo con sabiduría. Chupa, vampiresa. Chupa, vampiresa. Vampira querida. Vampira. Júlia Mestre hoje aqui comigo, encerrando assim a última que a gente tocou aqui do Trabalho Maravilhosamente Bem. Júlia, só tenho que te agradecer. Eu adorei você aqui hoje. Vou assistir o seu show amanhã na Casa Natura. E tô torcendo para você no Grammy Latino. Olha eu, né? Já falando que tô torcendo. Deixa eu até ver com quem que você vai concorrer, se eu posso falar mesmo, porque eu tô torcendo, senão fica chato aqui para mim. Deixa eu ver. Você vai concorrer com os álbuns Caju, da Lineker. Grande álbum. Grande álbum. No Escuro Quem é Você, com a Carol, né? Fugacidade. É isso mesmo, gente? Tô doida. De aqui. janeiro. De janeiro. E também Marina Sena, que tá lindíssimo também, o Coisas Naturais. Maravilhosa. E canção, você tá concorrendo com quem? Eu tô procurando aqui. Que você tá concorrendo Canção, tem o Zé Barra com Transe. com Transe, olha só. Tem Páreo o Duro Olho de também. Tolo, da Marina.
a Veludo Marrom, da Lineker. E tem uma canção de Milton também. Que tá Isso, exato. super. Para Um grande com time. Um Vento Passou. Um vento passou. Nossa, Não, só nome. um grande time. Fico muito feliz. Só de estar nesse top 5 já Não, tá lindo, tá lindo. Mas, Eu tô torcendo, é ótimo, porque eu gosto da Marina, gosto Todas do Zé, são gosto do maravilhosas. Milton, tá difícil de torcer, mas o que importa é que é isso. O que importa é isso, que a gente tá junto aí nessa trajetória. Coisa linda. Um beijo pra você, Júlia. Muito obrigada pelo Adorei. convite, adorei a conversa. Amanhã tem mais então, gente. Júlia Mestre na Casa Natura. E daqui a pouquinho você fica com a Teca Lima no comando da programação da Rádio Cultura Brasil. Quero agradecer o Celção, o Beto, o Cleison, o Marcelo, a toda a turma que faz esse videocast e futuro podcast acontecer. É isso. Beijo.